Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar nesse vídeo, claro, do atentado que aconteceu na noite do dia 13, que teve a morte de um homem que explodiu uma bomba, se matou, o carro explodiu também, enfim, é uma coisa lamentável, uma tragédia que está sendo encarada aí como um atentado terrorista, não é por menos. Então vou trazer algumas reflexões a respeito disso, as consequências em relação à anistia para os condenados no 8 de janeiro, eu acho que isso aí foi por água abaixo, se tinha alguma chance que já não era tão grande agora, eu acho que acabou de vez com elas. E trarei para vocês aqui, farei um react do senador Cleitinho, que teve uma fala surpreendentemente positiva a respeito do fim da escala 6x1. Pois é, se a gente percebe que esse assunto está tomando conta e a direita está perdida aos poucos, a gente observa um movimento, mesmo dentro da direita, de deputados, no caso dele que é senador, favorável ao fim da escala 6x1. Eu quero trazer uma atualização sobre o União Brasil, um partido que é uma bagunça, tem gente de tudo quanto é jeito, esquerda, direita, esquerda não sei se tem, mas centro-esquerda eu sei que tem, centro, direita, extrema-direita, e o líder do Congresso lá na Câmara dos Deputados disse que, opa, a União Brasil está a favor do fim da escala 6x1, uma coisa surpreendente também. E ainda bem, né? Mas antes, façam tudo isso, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, vai para cima, vai que não gosta, faz parte, vai para baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, quero começar falando desse atentado contra a democracia, sim, que aconteceu na noite do dia 13, em que um homem explodiu bombas que estavam lá com ele. Ainda faltam algumas informações, pouco antes de eu parar para gravar esse vídeo, é que o corpo foi retirado, ficou lá mais de 12, 13 horas ali, tendo toda uma perícia, uma avaliação do local, enfim. Então, é algo triste, lamentável, independentemente, gente, né, de posição, se era bolsonarista, se não era. Aí eu entro nas redes de gente que se diz esquerda, o fulano bolsonarista fez isso. Aí eu entro em páginas bolsonaristas, não era não, porque olha aqui, ele mandou um zap pra ele mesmo. Rapaz, parece que tinha alguns distúrbios, eu mandava zap pra ele mesmo, postava no Facebook, a imprensa tá divulgando, criticando a polarização, e aí ele fala, não, então tá vendo aqui? Ele falava que fez uma leve crítica ao Bolsonaro, assim, num zap pra ele próprio, e aí fala, não, isso aqui é a prova de que ele não era bolsonarista, mas ele era do PL, só que era do PL em 2020, antes do Bolsonaro ir pro PL. Nossa senhora, é uma coisa assim que eu observo e a gente parece que esquece que era um ser humano, era um cidadão que tem família, que tem amigos, que certamente estão sofrendo neste momento. E mesmo sendo algo bárbaro, encarado corretamente como um atentado terrorista que poderia ter, né, tirado a vida de outras pessoas, a tragédia poderia ter sido muito maior. Eu lamento pelo ocorrido, me solidarizo, né, com os familiares e amigos que nesse momento certamente, repito, estão sofrendo. Espero sim que tenhamos uma investigação séria para ver se foi um ato isolado de alguém que claramente apresentava alguns problemas, alguns distúrbios, que junto com o fanatismo, porque sim, se observa pelas postagens dele nas redes sociais, era um fanático nessa coisa aí de contra o STF, a favor de juros auditáveis, não sei o quê. Sim, era alguém que estava sendo alimentado com discursos e o seu fanatismo vinculado à questão, me parece, com distúrbios mentais aí, né, fizeram ou causaram isso aí, não é novidade. A gente já viu na história, né, pessoas cometendo tragédias, aí cometendo crimes contra outros por conta dessa combinação, fanatismo político com distúrbio mental. Me parece que é o caso. Então vamos ver, esperar a investigação avançar. Nas redes sociais, para vocês terem noção, o cidadão que praticou o atentado e acabou morrendo chegou a fazer ameaças ao STF com imagens de bomba, dizendo cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes, depósito de matérias, etc. Aí fala lá início, 17h48 do dia 13/11, dia que aconteceu a tragédia aí. O jogo acaba dia 16/11/2024, boa sorte. Então teve a explosão que levou a óbito, teve a explosão de um carro que estava no estacionamento ali do Congresso. Então, né, dito isto, quero me ater mais aqui nesse vídeo, que eu acho que é uma consequência do acontecido,
que é a questão da anistia para os condenados no 8 de janeiro, uma movimentação que vinha ganhando força, tendo apoio ali de políticos de direita, de extrema direita. Agora, não era fácil, também tinha uma mobilização contra a anistia, até porque se você anistia total ali, daqui a pouco você está incentivando que isso se repita, e não pode acontecer o novo 8 de janeiro. Agora, com esse acontecimento aqui, trágico, repito, um atentado contra a democracia também, eu acho que acabou de vez a chance que se tinha disso. Saiu na coluna aqui do G1, por exemplo, que ministros do STF fizeram chegar aos principais nomes do Congresso a seguinte mensagem: não vamos permitir que ousem debater anistia depois disso. Foram disparados telefonemas para os líderes mais importantes da Câmara com o mesmo recado, e o sinal emitido aos parlamentares foi de tolerância zero. Bela Megali disse, inclusive, que bolsonaristas já veem impacto de bombas na Praça dos Três Poderes em projeto de anistia para integrantes do PL, partido de Bolsonaro, que desponta como principal defensor da medida. As explosões enfraquecem a possibilidade de aprovação da anistia. A leitura é que o ato contra o STF em si prejudica o projeto. E aqui, pessoal, essa anistia, o fim dessa possibilidade, ou o praticamente fim dessa possibilidade, prejudica quem? O próprio Bolsonaro, porque essa anistia que aos condenados 8 de janeiro era só uma desculpa para anistiar Bolsonaro, que na minha opinião foi o grande responsável por aquilo ter acontecido. Se ele tivesse dado uma palavra, uma frase, e desmobilizado os acampamentos às portas dos quartéis, e aquele povo tivesse ido para casa, eu acho que o 8 de janeiro não teria acontecido. Então o Bolsonaro é sim o principal responsável. Mas tá fora do país. Não interessa. Hoje em dia, com o mundo conectado, onde é que ele estava no dia do 8 de janeiro, pouco ou nada importa. Importa o que ele alimentou com falas depois de ser derrotado, antes também, e ao não ter se posicionado claramente contra aquela manifestação antidemocrática, inclusive, na porta dos quartéis, pedindo ditadura, pedindo regime militar, pedindo AI-5. Então, não ter a anistia por conta disso aqui reflete e respinga diretamente no Bolsonaro, que estava muito interessado na anistia para ele próprio, né? Os outros, Bolsonaro nunca se importou muito com os outros. Bom, pessoal, trazer aqui agora o seguinte: o senador Cleitinho, já muito criticado nesse canal, teve uma fala muito boa. William, mas você vai aqui trazer uma fala do Cleitinho? Aqui no canal é assim, gente. Se a pessoa tem uma fala positiva a favor do povo, e eu sinto que ela pode colaborar, eu trago. Ainda mais porque essa questão do fim da escala 6x1 tá tomando conta das redes sociais, deixando a direita ou a dita direita perdida. E também agora a gente vai ver aqui o Cleitinho, né, com um discurso muito interessante, que foi postado inclusive por um perfil progressista, digamos assim, que é o Luciano Carvalho lá no X, o antigo Twitter. Vamos aqui trazer para vocês. Vejam só o que disse o Cleitinho. Eu venho aqui hoje porque eu não vou deixar nunca de me posicionar sobre essa questão da escala de 6x1 para os trabalhadores. Eu sou trabalhador a vida inteira, sempre fiz essa escala. Eu vi meu pai, que morreu agora esse ano, com 70 anos de idade, fazendo essa escala 7x0, sempre trabalhou, até não foi 6x1, 7x0. E sabe o que aconteceu? O meu pai, sempre que chegava em casa, já deitava para dormir, para acordar no outro dia para trabalhar. O meu pai não ia nos jogos de futebol quando eu jogava bola. O meu pai não foi nas apresentações que eu fiz quando eu era cantor. Nunca ia. Meu pai não parava um dia para ele poder ensinar eu a estudar. Sabe por quê? Não fazia porque eu não queria, não. É porque não tinha tempo. É porque sempre trabalhou. Então, já foi falado aqui, tanto por parlamentares de direita e de esquerda, que essa questão da escala 6x1, ela é desumana. Então, que a gente tire essa questão de ideologia, sabe, que a gente possa representar o povo brasileiro aqui e que possamos, sim, nesse momento agora, acabar com essa escala de 6x1. Porque não é questão de ideologia, não. Essa questão de escala de 6x1 é a questão de dignidade humana. Para quem vai criticar porque não tem empatia pelo próximo. Para quem vai criticar porque não faz essa escala de 6x1. Então eu sei muito bem. Eu passei a minha vida inteira fazendo essa escala de 6x1. Eu amo o que eu faço. Sempre amei trabalhar. Sempre. Só que eu acho que a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que valorizar assim o trabalhador. Sabe por que eu tô falando que a gente tem que valorizar o trabalhador? Porque já teve aqui reforma da Previdência, já teve reforma trabalhista, já passou todas as reformas que precisava passar para ferrar com o povo, que o país ia melhorar. Por que não pode ter algo que beneficie o povo? Qual que é o problema de fazer isso? E que fique claro aqui:
Fonte de riqueza é o trabalhador, é o empreendedor, é o empresário. Fonte de despesa somos nós. Então tá aqui uma fala muito feliz do senador, trazendo o exemplo do seu pai, que é a realidade de muitos hoje em dia. Muita gente trabalhando 7x0, rodando 14 horas no Uber, no iFood, trabalhando aí. E mesmo aqueles que são no 6x1, pessoal, a gente tem que entender que, se caso for aprovado, escala 5x2, repito, vai levar um tempo para as empresas se adaptar, ver o impacto econômico disso, mas depois lá na frente, opa, assim como foi para colocar o 13º lá atrás, salário mínimo, carteira assinada. Existe resistência? Existe. Os empresários, eu sou empresário, a gente vai ter que se adaptar, observar, opa, e aí, o que eu tenho que fazer agora? Mas a vida segue, o que não pode é a gente achar assim, interditar o debate com falas lamentáveis e canalhas, como a do Marco Feliciano. Ah, tem que trabalhar até a exaustão. Para os outros é uma maravilha, né? Para quem trabalha 3 dias ou supostamente trabalha 3 e folga 4, é muito bonito falar que tem que continuar o 6x1, porque senão o impacto disso, não sei onde aqui. Francamente, então, parabéns ao senador Cleitinho, alguém que eu divirjo bastante em vários assuntos, mas aqui a gente tem, né, uma convergência. E uma notícia boa em relação a esse assunto: o líder Elmar Nascimento, do União Brasil, um dos maiores partidos na Câmara dos Deputados, tem 59 deputados, disse que a bancada deve assinar em peso a proposta de Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Por quê? Por conta do incômodo gerado com a pressão das redes sociais. Então é isso, a pressão tá dando certo, vamos continuar aqui no canal, a gente tá atento aí, apoiando essa discussão, o fim da escala 6x1, e qualquer novidade a respeito do assunto trago para vocês. Gente, então é isso, eu fico por aqui, quem puder, compartilhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Fiquem com Deus, gente!